Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje é sobre frequência absoluta. Você sabe o que significa frequência absoluta? Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que algo acontece. Observe a tabela abaixo. Durante o mês de fevereiro foram vendidas várias camisolas. Camisolas é o termo utilizado em Portugal para representar camisa, na loja da Dona Rita. A tabela seguinte ilustra o número de vendas. Então, podemos observar aí a frequência absoluta dessa quantidade de camisetas que foram vendidas na loja da Dona Rita. Número de vezes que o acontecimento se verifica. Então, observe, o número de camisetas vendidas na cor azul são 15, na cor preta são 3, branco 7, verde 8, vermelho 12 e amarelo 9. Nós temos aí, então, um total de 54. Esse 54, lembre-se, vem a ser o espaço amostral, o todo. Então, imagine você agora na sua sala de aula. Se a sua sala de aula ela tem aí 40 alunos, vamos imaginar. Dentro desses 40, nós temos aí uma pesquisa. Vamos supor que o professor pergunte os alunos que gostam de português, de matemática, né, de inglês e assim por diante com as outras disciplinas. Ora, tudo isso pode ser representado através de uma tabela. Essas quantidades são as frequências absolutas. Então, digamos que 7 alunos gostam de português. É a frequência absoluta das pessoas que gostam de português. Compreendeu bem? Se, vamos supor, 4 pessoas gostam de matemática, então a frequência absoluta das pessoas que gostam de matemática corresponde a 4, ok? E em aulas posteriores, vamos estudar a frequência relativa. Por exemplo, se 4 pessoas de um total de 40, que é a sala de aula, gostam de matemática, qual seria o percentual? Ou seja, quantos por cento, né, da sala gostam de matemática? Isso aí nós podemos determinar através de uma regra de 3. Você lembra como calcula uma regra de 3? Então, se 40 equivale a 100%, no caso 4 equivale a x. E aí você encontrará o percentual de alunos que gostam de matemática, ok? A nossa aula de hoje é sobre frequência absoluta, então não falte às próximas aulas e reveja na plataforma Eduque sobre frequência relativa, ok? Bem, em se tratando da frequência absoluta, temos outras situações que podem deixar mais claro para você essa ideia que estamos trabalhando na aula de hoje. Como, por exemplo, um exercício, a frequência absoluta, quantidade de camisolas da mesma cor que existe. Então, a frequência absoluta da camisola azul, que é a camiseta azul, são 15. Ou seja, existem 15 camisetas azuis e a frequência absoluta dessa camisa, no caso de qualquer outra cor, aqui no caso amarela, é 9. Certinho? Vejamos aqui. Qual é a frequência absoluta das camisolas vermelhas? Então, olha só a pergunta que ele fez. Ele trouxe um outro tipo de representação, certo? Da quantidade de camisas. Nós vimos que lá naquela tabela nós tínhamos uma quantidade, um valor numérico, representando a quantidade de camisas. Aqui ele representou por desenho, ele desenhou as camisetas, certo? Então, olha o que ele disse, né? Na cor azul, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui nós temos metade de uma camisa, correto? No preto temos uma camisa e uma metade. Porém, toda vez que ele trouxer uma representação como esta, com desenhos, nós temos que ter uma legenda para representar o valor específico daquele desenho. Veja que uma camiseta completa equivale a 2 camisolas, ou seja, 2 camisetas. Então, se eu tenho meia camiseta, então isso equivale a uma única camiseta, ok? Então, basta eu dobrar. Pegando esse valor todinho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Ou seja, 7,5 vezes 2, isso equivale a 15. Então, nós temos aí 15 camisetas na cor azul. Preto, eu tenho 1,5. 1,5 vezes 2, ou seja, eu tenho 3 camisetas pretas.
Aqui o comando da questão que nós temos a respeito da frequência absoluta das camisas vermelhas. Bem, olhando então as camisas vermelhas. Na cor vermelho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 camisetas aqui. Mas se cada uma corresponde a 2, ou seja, eu vou dobrar essa quantidade, por isso que eu vou multiplicar por 2, então, veja, 6 vezes 2 equivale a 12. Então, a frequência absoluta, aí, correspondente às camisetas vermelhas, ou camisolas, como foi utilizado o termo, corresponde aí a 12. Entendeu? Ficou claro para você? Vejamos outros exemplos para que você compreenda até melhor essa ideia de frequência absoluta. Bem, aqui ele quer saber qual é a frequência absoluta dos olhos azuis. Nós temos aqui olhos na cor castanho, cor azul e na cor verde. Ele comenta que esse olhar corresponde à quantidade de 2 alunos. Conforme a pergunta que foi feita, a frequência absoluta dos olhos azuis, veja, nós temos aqui 2 olhos. Se cada olho corresponde a 2 alunos, então eu vou dobrar. 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, logo a quantidade, total correspondente de alunos que possuem olhos azuis são 4. Ou seja, a frequência absoluta dos olhos azuis é 4. Então, observe o quanto é fácil selecionarmos, ou melhor, separarmos os valores correspondentes de uma pesquisa dentro da ideia de frequência absoluta. Vejamos aqui mais uma situação. Qual a frequência absoluta da disciplina de música? Olha só o que ele traz. Ele traz um roxinho aqui para cada disciplina. Música, inglês, informática e ginástica. Ele comenta que cada roxinho desse representa aí 20 alunos. Se cada roxinho aqui ele representa 20 alunos, ele perguntou a respeito de música. Veja que em música nós temos aqui 2, 1, 2 e meio. Meio, então, será a metade do roxinho, meio rosto, ou seja, 10 alunos. Então aqui temos 20 alunos, mais 20 alunos e aqui mais 10. Ou seja, a quantidade de alunos que frequentam aí a disciplina de música é 50. Ou seja, a frequência absoluta da disciplina de música equivale a 50. Ora, te pergunto, para saber se realmente você compreendeu essa ideia aí de frequência absoluta, qual seria a quantidade, ou melhor, a frequência absoluta dos alunos de inglês? Observe quantas carinhas, quantos rostinhos nós temos em inglês. Você que está assistindo a nossa aula agora está justamente fazendo os cálculos para verificar essa quantidade, ou melhor, essa frequência absoluta dos alunos que estudam a disciplina de inglês. E aí, chegou na resposta? Bem, olha só, quantos roxinhos nós temos aqui para inglês? São 4, correto? Você pensou em 100? Pensou em 80? 60? Ou quem sabe 40? Se cada roxinho que nós temos aqui são 4 roxinhos e cada roxinho representa 20, então temos 20, 40, 60, 80 alunos que frequentam a disciplina de inglês, caso a pergunta fosse essa. Então veja, a frequência absoluta dos alunos que frequentam a disciplina de inglês seria 80. E assim poderíamos encontrar a frequência absoluta para as outras disciplinas, como informática e inclusive ginástica. Compreendeu bem? Vamos ver uma outra situação aí. Agora, ele quer saber qual é a frequência absoluta do sábado. Vejamos que aqui nós temos justamente caixas de sucos de laranja, ok? E aqui, observe, cada caixa corresponde a 5 litros aqui. Então, ele quer saber no sábado. Poxa, sábado, foram utilizadas quantas caixas de suco de laranja? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 caixas de suco de laranja. Lembrando sempre que em cada caixa haviam aí 5 litros. Então 5 vezes 8 equivale a 40, ou seja, 40 litros de suco de laranja foram consumidos aí no sábado. Ou seja, a frequência absoluta do sábado corresponde a 40 litros aí do sumo de laranja. Ok? Ficou claro para você? Então, nós queremos aqui agradecer a participação de todos. Espero que tenha ficado muito bem claro para você essa ideia de frequência absoluta. Não deixe de assistir às próximas aulas sobre frequência relativa, ok? E, se você perdeu alguma aula, vá na plataforma Eduque, reveja todos os vídeos, inclusive este. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Valeu!